Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. Bom, eu sou Norma, né? Sou engenheira agrônoma, sou mineira, resido aqui no extremo sul desde 2011, mas nós já temos um histórico de extremo sul desde 78, que meu pai veio para cá. E aí eu fiz agronomia na UFMG, né, no norte de Minas, em Montes Claros. E lá eu conheci, né, meu esposo X, que é zootecnista, deve estar aí ao vivo também. Ao vivo não, né? Assistindo. E nós temos 2 filhos, né? Temos o Arthur aqui, de 12 anos, né? E temos a Ariane, de 10 anos. Então, é o Arthur e a Ariane. Então, eu estou aqui no Extremo Sul já há um tempo, né? Trabalhei na EBDA, trabalhei no Instituto Aliança, né? E agora estamos juntos, né? Com essa caminhada e com esse contato maior com Terra Viva, trabalhando, né, com a agricultura familiar, agricultura agroecológica, que foi a base do meu curso também, né? E é isso. Esse momento é um momento difícil que a gente está vivendo, né, no mundo inteiro, no Brasil, na nossa região, dessa pandemia terrível que, inclusive, infelizmente, já levou alguns companheiros e companheiras nossos. E a gente, no nosso trabalho de dia a dia, que é um trabalho, né, de contato, de vivência com os agricultores e agricultoras familiares, indígenas e quilombolas. Neste momento, a gente está impedido, né, de estar indo nas comunidades, de estar fazendo o trabalho da maneira que a gente gosta de fazer, mas a gente teve essa oportunidade, né, que a CAR criou, nossa parceira do governo do estado da Bahia, dentro desses projetos que a gente acompanha, dos projetos do Bahia Produtiva, de poder estar, de alguma maneira, fazendo nossa contribuição, porque a gente sabe que os agricultores não param, né? Continuam na luta, continuam no dia a dia trabalhando, produzindo seu alimento, comercializando nas feiras com o maior cuidado, mas então a gente está fazendo esse trabalho de atendimento remoto, né? Nós estamos levando conhecimento através de vídeos, notas, lives, e então nosso trabalho está sendo dessa forma. Então a gente agradece demais hoje, mais uma conversa que nós vamos ter com uma companheira querida, Norma, conversar de um tema fundamental para nós, né? É uma formação especial para os nossos agentes, porque como a gente compartilha da agroecologia, a gente sabe que um dos princípios fundamentais é a vida, né? A vida no solo, a vida da terra. Então, vamos conversar um pouco disso hoje com a Norma, que vai contribuir nesse papo. Boa noite a todos, boa noite, Norma. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Conservação de água e do solo, né? Gente que está muito no meio da agricultura familiar, dos conhecimentos mais das comunidades com pouco conhecimento. Muitas vezes as pessoas pensam assim, conservação, quando fala conservação, pensa logo em conservação da natureza, manter a árvore em pé. E muita gente pensa pouco em conservação do solo. O que são as práticas conservacionistas quando você está falando assim de solo para a gente? Alex, as práticas conservacionistas é um conjunto de técnicas que são utilizadas para manter a água e o solo no sistema. Porque se nós formos olhar historicamente, quando a humanidade era nômade, né? Ela permanecia no lugar e explorava tudo o que tinha ali. E quando acabava, exauria, ela saía dali e ia para um outro local. Hoje não somos mais assim, né? Hoje fixamos. E aí você tem uma propriedade, né? E você vai utilizar tudo que ela tem até acabar, e depois você não vai ter mais como trabalhar, como produzir. Então, por isso que tem as técnicas, as práticas conservacionistas.
que estão justamente para isso, para permitir que você possa explorar por um tempo maior, você vai explorar e os outros que vão vir vão explorar também. Então, a água é importantíssima, né? Muitas vezes a gente vê o agricultor trabalhando e um questionamento que eles falam, né? A irrigação, tudo é irrigação, vai ser muito caro, eu preciso irrigar, eu não vou produzir. E a água que é dada de graça, né? Que vem pela chuva, você vai deixar ela ir embora? Então, essas práticas conservacionistas, elas são justamente para isso, para estar mantendo essa água no sistema. E quando você não tem, não lança mão dessas práticas, essa chuva, o impacto dessas gotas de chuva também pode causar a contaminação do solo, que é outro problema, né? Então, essas práticas, elas em conjunto, né, elas servem para estar mantendo, né, a água, o solo no sistema, mantendo a fertilidade do solo, né? E assim, de forma didática, até quando a gente dá cursos, né, a gente separa um pouco, só para o nível de entendimento, que são as práticas edáficas, mecânicas e vegetativas, né? Só que essas práticas, elas têm que ser usadas em conjunto, né? As práticas edáficas aí é o quê? É curva de nível, plantio direto, né? Rotação de culturas. As mecânicas já são terraceamento, barraginhas, utilização das barraginhas. E as vegetativas, nós lançamos mão dos vegetais a nosso favor, né? Com barreiras de quebra-vento, né? A rotação de culturas. Então, assim, não é uma prática que você faz ela isolada. Eu vou fazer só a curva de nível e tá bom. Não. São práticas que são usadas em conjunto, né? Para que se possa ter o melhor resultado. Ô, Tonico, quando Norma fala assim sobre conservar o solo e a água, né, que são dois elementos importantes, vamos dizer assim, eu fico imaginando que para a agricultura familiar produzir, basicamente ele precisa de solo, água, mão de obra e semente, né? Como diz, o basicão é esse, né? Um agricultor familiar. Então, se ele conserva a água e o solo, metade da necessidade está atendida, vamos dizer, né? Ô, Alex, o desafio é esse, né? Eu acho que é mais da metade até. Porque né, a terra, né, manter a terra viva, manter a capacidade de produção do sistema, a gente vai precisar da mão de obra e coragem, né? Para continuar trabalhando. E a semente, que é outro tema super importante para nós, que espero que a gente possa trabalhar em outra live. E aí a gente falando um pouco, né, a Norma falou um pouco de algumas práticas conservacionistas, e eu queria voltar um pouco, né, para pensar a conservação do solo, enquanto a gente está pensando que nós estamos falando com um agente, né, Norma, com nossos agentes comunitários, e o processo de formação desses agentes. Eu gosto muito de estar frisando a questão da vida, né? A gente sempre está falando a vida no solo, não é? A vida no solo, para nós, é o centro do trabalho de pensar o solo, de pensar a conservação do solo. Antes de pensar uma prática mecânica, antes de, né, quer dizer, as práticas, elas são consequência de a gente se atentar sempre a esse princípio. Porque às vezes eu posso pensar em várias práticas do solo, mas, por exemplo, eu fico aplicando veneno na minha terra. E aí eu vou matar essa vida, né? Então, se eu matar a vida do solo, então eu vou estar prejudicando demais essa terra. Eu tenho muitas situações aqui no Extremo Sul, a gente tem, né, de solo, de áreas planas, né? Nessas baixadas, né? Na região do Alex e Itanhaém é mais morrada, né? Mas aí quando a gente vai chegando aqui nas baixadas, na área da Baixada Litorânea, nós temos muita área plana, que o agricultor não vai ter uma questão de fazer uma preocupação com uma curva de nível ou com um terraceamento.
mas ele vai ter uma preocupação de manter esse solo coberto, vai ter, né, então, outras práticas para manter a vida no solo, para a gente pensar na conservação dessa água e dessa fertilidade. Acho que a gente tem, para cada lugar, né, para cada situação, a gente tem técnicas, tem alternativas, mas a gente tem sempre o mesmo princípio, que é manter a vida no solo. Ô, Norma, eu queria passar para você fazendo uma pergunta bem dentro dessa linha de pensamento que a apresentação sua e de Tunico fala, que é a questão da causa e do efeito, né? Então, a gente precisa entender quais são as causas da degradação do solo. Como é que você explana para a gente sobre essas causas que a agricultura familiar, especialmente a agricultura familiar, para degradar o solo? Alex, né, nessa questão aí que o Tunico abordou, né, das áreas mais planas, isso tudo aí, quando a gente tem os técnicos, né, os ACRs participando, então é muito importante esse olhar crítico do técnico, porque, assim, não é uma receita de bolo. Cada lugar é um local diferente. Então, o que eu vou aplicar na área de Alex lá em Paem, não é a mesma coisa que eu vou aplicar numa área que está mais próxima do litoral, que é uma coisa mais plana. Mas não podemos deixar de aplicar as técnicas, né, conservacionistas, principalmente, eu acho que essa área aqui, que são terrenos mais arenosos, né, precisa de uma atenção muito mais especial, né, com essa questão, porque a água vai embora mais rápido, né, e com ela vai os nutrientes, né, e etc. Então, é tudo um olhar técnica, né, do técnico, dessa sensibilidade dele, de poder perceber o que cada um precisa e indicar o que cada um precisa, né. Nessa questão, Alex, das causas, aí a gente volta, né, o que vai causar uma degradação do solo, né, as monoculturas, né, se a gente for olhar aqui na nossa região, com os plantios de eucalipto, né, a monocultura principal aqui da região, então, assim, quando a gente vê debaixo desse deserto verde, né, o que a gente vê? Vê só as árvores lá em pé e o solo, né, sem nada. Então, quer dizer, é sempre uma cultura no mesmo local, tá sempre igual, né? E isso é muito prejudicial para o solo, né? Então, às vezes, o pequeno agricultor, ele tem uma cultura, ele vai implantar uma cultura que protege pouco o solo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que manter esse solo protegido. Então, se a cultura dele protege pouco, então tem que ter esse olhar, né, para manter a cobertura do solo, que seja uma cobertura morta, né, que é o que a gente fala. Cobertura morta seria o quê? Uma cultura anterior, né, que não se deve tirar os restos culturais, né, muito pelo contrário, se deve deixá-los no solo. Então, esse resto cultural, ele pode ser cama, berço, né, para a próxima cultura. Então, quer dizer, se a cultura que ele está implantando é uma cultura que protege pouco, mas ele tem essa cobertura, né, que é para proteger. Aí, quando você tem essa cobertura, que seja de restos da cultura anterior, ou que seja as plantas espontâneas que são deixadas entre as linhas da cultura, que você pode vir roçando, ou que você pode deixar, dependendo da altura, né, desses vegetais. Então, o que acontece? Ele vai estar diminuindo o impacto da chuva, ele vai estar evitando perdas por evaporação, ele vai estar mantendo a temperatura do solo, ele vai estar fornecendo matéria orgânica, e toda uma vida do solo que está ali em movimento, né, e contribuindo para uma maior fertilidade desse solo, né? Evitar plantios morro abaixo, aí na região do Alex aí, tem muito morro, né? Evitar plantios morro abaixo, sem fazer as curvas de nível, porque às vezes a pessoa ara um morro, limpa tudo e planta tudo no sentido de cima para baixo. Então, quando a chuva vem, e às vezes é uma cultura que protegeu pouco, o solo está ali muito exposto, né, vai tudo embora. Normalmente, se tem embaixo o quê? Uma lagoa, um rio, algum curso d'água. Outro problema, né? O assoreamento dessas áreas.
queimar restos de cultura, né? Não se deve estar queimando restos de cultura. Restos de cultura tem de ficar no campo, né? Então, a gente tem que tentar proteger o solo da gente, quanto mais, melhor, né? Tentar proteger justamente para estar tentando, né, manter esse equilíbrio, né? E quando a gente tem essa cobertura, aí você vai estar diminuindo o uso de herbicidas, você até consegue, né, um equilíbrio entre praga e inimigo natural, né? Às vezes você tem ali uma praga que ataca aquela determinada cultura, mas se você está tirando tudo, às vezes você está tirando ali do meio da sua cultura aquela planta que é o local onde o seu inimigo natural vai se estabelecer, vai estar ali presente. Se você tira tudo, fica aplicando muito inseticida, herbicida, né, e tudo mais, então você está causando ainda mais um desequilíbrio nisso aí. Então, quanto mais equilibrado for o sistema, melhor. E aí, Tunico, aí Norma, acho que agora ela coloca uma coisa que lembra muito aquela discussão que a gente estava tendo na live sobre SAFs, né? Que é exatamente essa integração que a propriedade ela nunca pode considerar uma lavoura, um espaço dela, uma gleba dela como um espaço isolado. E agora o que a gente está percebendo é que os recursos também nunca você pode pensar diferente, né? A gente tem que entender que o solo, a água, as sementes, a biodiversidade, tudo isso é necessário uma integração, né? Com certeza, é bem bacana essa fala da Norma, ela foi bem abrangente, né, nessa perspectiva de um conjunto de ações integradas, justamente para manter, né, essa cobertura do solo, essa diversidade, né, da vida sobre o solo, que é o que vai assegurar basicamente a sua conservação. Eu acho que as técnicas vegetativas são as mais realmente importantes, né, na minha opinião, para manutenção da vida e manutenção da conservação do solo. Eu queria voltar um pouco, Alex, assim, para falar assim, para os nossos agentes, né? Para a gente, quando a gente fala solo, nós estamos conversando sobre o solo. Eu queria voltar um pouco numa coisa um pouco didática, da gente falar do estudo. O que é o estudo quando a gente vai estudar o solo, né? E o que é destruído nesse solo quando a Norma fala do impacto da chuva, do impacto da máquina, né? Então, quando a gente vai estar trabalhando no estudo da terra, né, do solo, a gente fazendo um olhar, né, e aí eu convido, né, os nossos agentes a estar fazendo esse olhar mais detalhado, pegar a terra com a mão, né? Então a gente vai ver que a terra não é igual uma areia lavada, por exemplo, de construção, né? O solo tem um componente fundamental que a gente chama, e quando a gente está falando sobre isso, nós estamos estudando o que a gente chama de estrutura do solo, que é o agregado, né? O solo não é uma matéria solta, as partículas do solo, junto com a matéria orgânica, né, a argila, a areia, os diferentes componentes de qualquer tipo de solo, a textura, né? Norma se referiu, por exemplo, solos mais arenosos, a gente tem solos mais pesados, barrentos, né, que a gente chama de solo argiloso, mais argila, menos areia, mais areia, menos argila, então os solos variam muito a textura da terra. Mas qualquer terra que a gente vai trabalhar, ela tem uma determinada estrutura, que são as partículas, como que essas partículas se agregam e formam, né, aquela superfície da terra, que não é uma coisa solta, né? Esse agregado é fundamental, né? É ele que se arranja, né, em cima, né, na camada da terra, onde vai permitir a formação dos poros, onde o ar circula, onde a água, né, circula, onde a raiz penetra, né? Então, essa estrutura do solo é fundamental que ela seja preservada, né? Esses impactos com o solo descoberto, né, quando a gente está com uma terra nua, né, que a gente chama,
ou seja, por uma aração, por uma gradagem, por um excesso de queimada, né, como foi colocado pela norma. Então, essa terra ficando nua, exposta, quando vem uma chuva pesada, né, a chuva vai destruindo esses agregados, né, ele vai quebrando essas partículas. Então, elas vão fazendo o quê? Elas vão, então, né, como se fosse se compactando. É o que acontece com a terra, ela vai se compactando. Diminui o poro, né, diminui o espaço para a água entrar, para a água permanecer, para o ar permanecer, dificulta a penetração da raiz. Então, é isso que a gente chama de conservar o solo, né? Conservar o solo é conservar a estrutura do solo, né? Conservar esses agregados firmes, né? Bem criado, né? Bem formado. O que é que garante esse agregado permanecer bacana, bem feito, né? No solo, como a dinâmica da natureza proporciona? É a proteção, né? Evitar que a chuva bata direto, evitar que o excesso de máquina. Uma das funções importantes da matéria orgânica é fazer a cola, né? Formar essa cola que mantém os agregados funcionando. Então, as práticas todas que a gente pensa são práticas justamente para manter essas estruturas do solo intactas, né? A partir delas é que o fertilizante, né? Os nutrientes vão estar ali seguros, é onde a água vai estar presa. Então, isso que na nossa opinião, conservar o solo, né? Aí, para cada situação, nós vamos ter as dinâmicas diferentes. Agora, é tudo interligado, né, Alex? A propriedade, os sistemas produtivos são todos interligados. Então, é igual como nós estávamos falando, igual como você citou, né, na nossa prosa sobre SAF, que não adianta a gente pensar num pedacinho de sistemas agroflorestais diversificados numa ponta da propriedade e na outra parte da propriedade a gente plantar mandioca morro abaixo e está queimando, né, o cisco da terra e deixando a terra, um pedaço da propriedade acabando, né? Então, é fundamental a gente pensar na propriedade como um todo e pensar na terra que tem que ser toda preservada. Eu queria dizer o seguinte, Norma, a gente entende, e você coloca muito bem isso, a necessidade de estar entendendo tudo como organismo vivo, entendendo tudo como integração, e há pouco tempo atrás, uns 8 anos atrás, a gente estava fazendo uma pesquisa para escrever alguns projetos de recuperação de nascentes, e uma das coisas que a gente descobriu que o maior custo da agricultura, se fosse contabilizado, seria a água que se armazena no solo, da chuva, lógico, né? E o solo. É porque a gente não considera isso como um custo bom, como um custo, porque a gente não contabiliza, né? A chuva. A gente acha que a chuva vem de graça, que o solo está lá de graça, e a gente não conta isso, né? E aí eu queria que você fizesse uma relação para a gente. O que o agricultor precisa fazer para manter esses dois recursos, principalmente, né? A água e o solo, a água no solo e evitar a erosão, que é o principal desastre, vamos dizer assim. Então, Alex, como a gente estava falando, o que causa a pergunta anterior, né, que nós estávamos comentando das causas. Então, o que o agricultor tem que fazer é estar evitando essas coisas que causam, né? Então, assim, a gente até já começou a falar alguma coisinha. Se ele está com uma cultura que protege pouco, então ele tem que ter essa observação. E o técnico que está acompanhando também fazendo essa orientação, porque muitas vezes se faz assim, porque o avô fazia, o pai fazia, então continua fazendo. Então a gente tem que ter esse carinho, né, de chegar, de conversar e de explicar de uma forma clara, mais simples, né, o que ele tem que fazer e mostrar. Tem uma técnica, né, que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo algum curso, ministrando alguma coisa no campo. Tem uma técnica que a gente pega 3 garrafas PET, corta no meio, né, e nenhuma a gente coloca só terra, e outra a gente coloca terra com um pouco de grama ou uma palha em cima, e outra a gente coloca terra com uma grama verdinha, viva. E a gente coloca um balde embaixo, né, e vai simulando a chuva.
A gente pega um pequeno regador, uma coisa assim, e vai molhando um por um. E vai coletando a água embaixo, para que ele possa ver. Porque quando se fala, guarda-se muita coisa, mas quando se vê, eu acho que fica mais gravado, que fica mais registrado, né? Eu lembro por mim, quando eu estava na universidade, coisas práticas que os professores faziam, eu lembro, até hoje. Então, assim, essa era uma das práticas e que eu gosto de levar, porque a gente mostra para o agricultor, olha, quando a terra está nua, sem nada em cima, que a chuva vem, olha o que vai embora, olha o que você está perdendo, olha a riqueza que você está perdendo, né? Não só ele, como o sistema, né, em um todo. Quando tem aquela cobertura morta, a perda é menor. Quando se tem a cobertura viva, a perda é menor ainda. Então, ele vê na coloração da água, né? Nessa prática, uma prática simples, né, que os técnicos podem estar lançando mão, para estar exemplificando isso para o produtor, né? Então, é falar para ele, né, que tem de se plantar em nível, tem que se evitar, né, esse plantio morro abaixo, por mais que seja uma área plana, mas ter essa observação criteriosa, cuidadosa, para saber o que se deve fazer, né? A exemplo, tem uma amiga, não sei se ela está assistindo, mas você conhece, é a Flávia, né? Dá até para citar o nome dela, acho que não tem problema. Ela está querendo fazer um plantio no terreno deles e é bem próximo à lagoa. Então, quando eu passei com ela, já passou a máquina, né? Já passou o trator, já passou a grade e já tirou a vegetação que tinha ali em cima. Aí eu perguntei assim, você está querendo plantar o quê? Ela disse, eu quero plantar feijão de corda. Olha, então você já começa a pensar que você está numa área que tem uma declividade considerável e que embaixo ainda tem uma lagoa, para agravar a situação. Falei para ela, olha, então você começa aí a pensar em fazer um terraço, a pensar em como que você vai plantar, se é melhor você deixar a vegetação, né, tá surgindo novamente, para depois você estar fazendo esse plantio apenas com um coroamento, né, da onde vai ser plantado, para você estar evitando essa perda de solo. Porque quando começar a chover aqui, vai tudo embora. Vai o solo, vai o nutriente, né? E dependendo do que colocar, até a semente vai embora. Porque muita gente gosta de estar arando dessa forma e plantar capim, né? Tá a semente capim, que é uma semente leve, nas primeiras chuvas vão embora. Então, assim, são pequenas coisas, né, que o agricultor pode estar lançando mão, né, para estar evitando essas perdas, né, para estar melhorando essa relação aí entre o homem e a agricultura, né? Muito bem, muito bem. Tonico, você sempre tem puxado o nosso debate aqui para essa questão dos ACRs, e acho que Norma trouxe uma questão interessante, que é como a ACR levar isso para a sua comunidade, né? Como ele mostrar para a comunidade, para o agricultor, para a comunidade, de que ele está fazendo algo que está atrapalhando o próprio recurso dele, né? Esse jeito de falar para o agricultor, de mostrar, de apresentar uma necessidade que muitas vezes o agricultor não consegue verificar, né? Bacana demais. As metodologias, né, que a gente tem, por isso que a gente sofre tanto de ficar em live, né, às vezes, né, Alex? Porque concordo demais com a Norma. Essa vivência, né, ir pegar na terra, né, tem várias técnicas que você consegue, né, Norma deu um exemplo bacana, tem várias outras, né, que a gente lança a mão para demonstrar, né, na prática e até na própria observação né, na comunidade, né, na realidade do agricultor, o que está acontecendo naquela dinâmica do solo, né? A gente, voltando para essa coisa do estudo do solo, é importante a gente, né, estar refletindo que, junto com os agentes, né, e com os agricultores, que uma coisa que eu gosto bastante de fazer também é o estudo do perfil, né, Alex? Então, a gente até abriu buracos, né, em alguns lugares, né, mas a gente pode ir no barranco também, para refletir essa questão de que, né, cada solo também tem, né, uma dinâmica diferente, mas
em linhas gerais, a gente refletir junto, né, com os agentes, com os agricultores, que a parte fértil, né, do solo, principalmente, é os primeiros 20 centímetros. Né? É um palmo de terra, né, que a dinâmica da natureza levou milhares de anos para desenvolver, né? A partir da ciclagem da floresta que tinha na nossa região, uma floresta enorme, super diversificada, né, que criou uma camada diferenciada, que é esse primeiro horizonte que a gente fala, né, essa camada superficial da Terra, que tem seus 20 centímetros, é onde se concentra a maior parte da dinâmica da vida e é onde a maior parte das plantas, principalmente as plantas cultivadas, e também as gramíneas, né, que a gente utiliza para a implantação das pastagens, é desses primeiros 20 centímetros que as plantas tiram os seus nutrientes. Né? 80% das raízes vão tirar seus nutrientes dessa parte que está em cima. E aí, quando a norma fala erosão, né? O que é erosão? Erosão é a terra indo embora. Né? Quando a chuva bate, destrói aqueles agregados e vai levando, né, essa terra. Obviamente, a terra que está por cima é a terra que vai embora. Quando a gente vai em algumas condições de solo, que tem a água forma, né, aquelas valetas, que a gente chama de vossoroca, os agricultores assustam com aquilo. Mas a gente fala, né, e nessa região de Itanhem, essa região de Curuçu, né, mais amorrada aqui da nossa região, que tem um tipo de solo, que a gente tem uma erosão que é uma erosão que a gente chama de laminar, né, que ela leva toda a superfície da terra, aos poucos, ela vai levando toda essa superfície embora. Então, é essa parte toda fértil da terra que vai ficando, né, pobre. Por isso que o pasto fica ruim, que a roça de feijão, né, rende pouco. Por quê? Porque essa parte fértil da terra, primeiro você deixa a terra nua, a erosão vai, né, a chuva bate e vai destruindo os agregados. E depois a chuva escorre por cima lentamente, sem a gente perceber. Então, essa parte solta da terra vai indo embora. Né? Por isso que o rio fica sujo, né? Por isso que a lagoa fica suja de barro. Então, essas coisas que a gente tem que estar refletindo. E essas práticas são muito bacanas, né? Quando você faz uma cobertura, Norma deu um exemplo, a gente gostava muito de fazer também, Norma, tipo, fazia 2 quadrados de 1 metro, né, no chão, um quadrado deixava sem nada, e no outro quadrado com uma cobertura morta. Vai com regador e vai jogando água, e vê o que acontece, né? Depois de algumas horas, no mesmo momento também, se for uma região mais amorrada, você já consegue facilmente estar provocando uma discussão sobre essas dinâmicas que acontecem na Terra. Uma outra dinâmica muito bacana também é a caminhada, né, Alex? Que eu adoro fazer ainda, que é a chamada terra de mata, terra de roça. Se você tem a oportunidade de pegar um grupo, né, leva para dentro de uma mata e mete a mão mesmo e olha o que é uma terra de mata. E aí vai para uma área de roça, onde o agricultor, né, ainda tem aquelas práticas de manter muito limpo, né, queimar sempre, e olhar a terra da roça. Em lugares onde as terras eram iguais, né, quando tinha a mesma mata. Então, é muito bacana essas práticas. Ô Norma, Tonico comentou um pouco sobre essa questão dos 20 centímetros, e na nossa região isso é exatamente um grande problema. Né? As pessoas acham que tá com pouco dinheiro, que está com a vida meio difícil, aí quando consegue um dinheirinho, já contrata o trator e mete o trator de morro abaixo, mete a aração de morro abaixo. E aí, o que é que você fala para esse agricultor que faz isso aí, de todas as nossas regiões? Não é bom, né? A gente fala para o agricultor que não é bom. Eu fico profundamente triste quando eu vejo isso, o coração chega a doer. Quando eu estava trabalhando por lá de Itaém, Jucuruçu, Itaém o pessoal gosta. Parece que quando o tratorista quase vira o trator de cabeça para baixo, ali que é o bom, né? E aí vem o problema que o Tonico falou, né? Que vai arrastando tudo, vai desagregando e vai tendo aquelas valas, né? Aquelas vossorocas enormes, que depois para corrigir isso
é um custo e um tempo enorme que se gasta, e muitas vezes não se consegue e acaba deixando aquela área abandonada, e é mais um espaço da propriedade, né, problemático, que vai ficar parado, né? Então, a gente vê isso. Essa cultura de estar fazendo essa técnica tradicional, de estar passando o arado, passando grade, a maioria das vezes a pessoa tira a vegetação para estar colocando pasto, porque a maioria são pessoas que criam gado, né? E aí eles querem aproveitar todos os espaços para colocar a gramínea, para colocar o capim para o gado poder alimentar. Então, assim, ele até pode fazer na melhor das intenções de alimentar o gado dele, mas para o sistema ali é péssimo, porque quando ele está arando, ele está desagregando toda a estrutura do solo, o solo fica fofo, quando você pisa, você percebe que ele fica fofo, ele fica totalmente desagregado, quando vem a chuva, arrasta tudo, leva tudo, e nem o capim sobressai, não vinga, não vai, porque essa semente é muito leve, aí a chuva vem, arrasta tudo, arrasta o solo, arrasta os nutrientes, arrasta a semente também. Aí você pode perceber isso, que nos pés do morro, né, onde é mais plano, ali o capim cresce e fica bonito, porque a semente foi toda parar lá, e no morro não tem nada. Então, assim, são áreas que deve se mexer o mínimo possível, né? São áreas que, quanto menos mexer, melhor. E se não tiver outra área para colocar um capim, então tem que ir lá, tem que observar, ver a declividade direitinho para poder saber qual a melhor técnica a ser implantada, né, nessas localidades. Passar para Tunico. Tunico, nós tivemos uma fala de Norma agora que linka exatamente com essa questão da produção pecuária, né? E muitas vezes o agricultor da pecuária, ele acha que conservar solo é impossível no meio do pasto, né? Porque muitas vezes a técnica recomenda que se faça o camalhão, que se coloque um pouco de árvore, que diversifique, e ele está de olho na quantidade de vacas, de unidades animais, né, de vaca ou do que seja, que ele coloca por hectare. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso para os nossos pecuaristas. Nós temos, inclusive, no Bahia Produtiva, algumas associações que trabalham com pecuária. Como que eles podem fazer para eles dar uma melhorada e olhar o solo como de uma maneira diferenciada também, né? Porque é uma necessidade, seja agricultor, seja pecuarista. Com certeza, Alex. Essa cultura da pecuária na nossa região, ela advém, vamos dizer assim, do tempo ainda, né, da terra livre, né, da terra, como se a terra fosse interminável, né? Então, quando a gente vai fazer um resgate histórico da instalação dessa região, ela vem de Minas Gerais, né, da onde Norma estudou, vem avançando essa prática da pecuária, que vem sucedendo a destruição da floresta, né? A floresta era queimada, em Itanhem, a gente teve os diagnósticos de Itanhem, na época que Itanhem foi desmatado, praticamente só se aproveitava o jacarandá, né? Outras árvores não tinham ainda valor comercial, então as empresas que primeiro entraram implantando, destruindo a floresta para explorar o jacarandá, e depois implantação da pecuária, com base no fogo, né? Fogo e o capim dominando, né? A gente sabe que em algumas regiões de solo melhor, inclusive a primeira sucessão era o colonhão, né? Por isso que tem esse nome, né? O capim, já com a queimada da floresta, ele já ia colonizando, né, a área. Depois, com a piora sucessiva a partir das queimadas, e aí esse solo foi piorando, vieram outros capins mais resistentes, né, a essas condições de solos já deteriorados.
E aí a gente tem, infelizmente, uma agricultura familiar, né? Que tem uma origem diferente, que praticava uma agricultura mais diversificada, mas com a desagregação, né, dos sistemas de produção da agricultura familiar, com a saída, né, da família, né, com a diminuição da mão de obra disponível nas famílias, as pequenas propriedades começaram a migrar para o sistema de pecuária e a migrar para um sistema de pecuária espelho dessas grandes fazendas, né? Então, o pequeno agricultor, ele desmatou a sua área, desmatando tudo, e plantando, né, fazendo dessa forma, louco para conseguir um trator da prefeitura, da associação, enfim, para transformar sua área em pasto, mas sem uma proposta de um sistema de produção diferenciado para a agricultura familiar, né? Porque o agricultor familiar tem que tratar a terra com mais carinho, não é? Então, daí o Xisto, né, o companheiro Xisto aí acompanhando nossa live, que é o especialista, né, nesses processos de melhorar né, esse modo de exploração da pecuária, né? Então, nós não podemos ter uma pecuária extensiva sem essa preocupação da preservação da terra, né? Plantar igual o grande produtor. Nós temos que ter um cuidado de divisão de pastagens, né? De seleção de áreas adequadas para a formação de piquetes, onde você não vai ter erosão, você vai ter que ter um manejo melhor desse gado, você vai ter que ter um processo de alimentação complementar, né, suplementar, você ter a sua capineira, ter a sua legumineira, né, para você levar uma alimentação para o gado, não deixar esse gado criar solta. Você tem que respeitar esses limites da paisagem, né, não implantar pasto em áreas com uma declividade muito alta, né? Você tem que respeitar as margens das águas, né? Respeitar as nascentes que você possa ter na propriedade. Então, esse projeto que o Alex resgatou, que foi muito bacana, esse trabalho do Terra Viva, né? Gostaria até de saber como é que isso daí evoluiu, né? Nos diferentes municípios e comunidades onde ele foi implantado, que é essa questão da recuperação de nascentes, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar esse projeto, vi quantas nascentes, né, foram protegidas e quantas ainda não estão protegidas, porque o agricultor vai fazer o pasto e não considera ali aquele pequeno olho d'água, né, como o fazendeiro faz, né? Então ele destrói um monte de nascentes, implantando pastagens em áreas inadequadas. Então acho que são esses cuidados, né, primordiais que eu acho que o agricultor familiar tem, né? Tem um olhar mais cuidadoso com a terra, fazer uma divisão de pastagens mais cuidadosa e preservar a água que ele possa ter na propriedade. São questões fundamentais. E aí, Norma, eu queria te passar o seguinte: nós temos na agricultura familiar o costume, vamos dizer assim, de plantar sempre consorciado o roçado tradicional, né? Então, nos últimos tempos, essa disputa pelo pasto, vamos dizer assim, nas áreas da agricultura, ele tem entrado muito forte. Então, tu fez essa fala sobre isso. Mas uma das necessidades maiores que a gente tem na área da agricultura é a questão de plantar em nível, que é uma tecnologia bem simples, né, que o agricultor poderia implantar para diminuir a degradação do seu solo, para manter a água no solo. Como que o agricultor poderia fazer isso, Norma? Alex, por muitas vezes, né, o agricultor acha, né, o pequeno agricultor, ele acha que ele não tem condição de fazer isso. E quem faz isso é só grande produtor, é só quem tem, né, máquinas, tratores sofisticados aí para poder estar fazendo isso. E se a gente for olhar, né, a título de curiosidade, lá no Egito, né, antigo, lá nas pirâmides, já se usava o nível, né? Então, assim, eu estava até pesquisando e achei curioso essa informação, assim,
que lá no Egito Antigo, quando ia construir as pirâmides, eles usavam o nível pé de galinha. Então, assim, é uma técnica barata, simples, né? E que o técnico, ele pode estar levando isso para o pequeno produtor, ensinando para ele, porque quando eu falo técnico, muitas vezes o agricultor, ele quer fazer, e tem agricultores que buscam, né? Hoje com a internet, né? Com as informações do jeito que estão rápidas, ele consegue reproduzir, ele consegue fazer, mas não são todos que têm, né, essa dinâmica de procurar. E se tem aí, né, as empresas que auxiliam, né? Tem o Terra Viva que auxilia, tem os técnicos do Terra Viva que vão nas comunidades, né? Então, tem que estar passando isso, não só, né, o Terra Viva, como outras empresas que tem de ATER, né? Então, tem que estar passando essas técnicas. É muito simples. Então, assim, é ensinar, é um nível pé de galinha. O que é isso? É uma estrutura em forma de um A, né, que você vai pegar 3 madeiras, né, e vai fazer uma estrutura, né, mais ou menos assim, você está dando para ver direito, em forma de um A. No topo dela aqui se coloca um barbante, alguma coisa assim. Às vezes, quando a gente não tinha um pêndulo mais sofisticado, até uma pedra serve. Você coloca ele num lugar nivelado e vai marcar aonde está o meio, né? O pêndulo ficou nivelado. E aí você vai na localidade que for fazer esse plantio e você vai caminhando com ele, coloca, vai caminhando com ele até chegar no nível. Aqui numa propriedade próxima, né, onde a gente estava fazendo um projeto de pastejo rotacionado, e aí nós sugerimos que se plantasse uma cana também, né, para auxiliar o gado aí na época de escassez do capim. Então, nós fizemos isso, fizemos lá o nível pé de galinha, lá na roça mesmo, com 3 madeiras que a gente encontrou mais pertinha, fizemos com o barbante, uma pedrinha, desse jeito fizemos e pedimos ao rapaz que passasse com o trator, onde nós tínhamos marcado para poder marcar as curvas. O plantio ficou ótimo, né? A cana está lá até hoje, até na área que nós temos a pialha também. E está lá, já tem uns 6 anos desse jeito, agora estão renovando. E aí eu observei que na renovação ele está acompanhando as primeiras curvas que nós fizemos. Então, é uma questão de mostrar, né? Ele viu que foi eficiente, ele viu que deu certo. Então, quando o produtor vê que dá certo, ele copia, né? Então, é uma prática simples, né? Que pode se ensinar ao produtor e ele vai conseguir fazer a curva de nível perfeitamente. Nessa questão que Norma fala sobre a utilização de materiais locais, né? A gente tem uma necessidade sempre grande na agricultura familiar e a gente, de novo, voltando para a questão do SAF, de estar sempre buscando manter o solo coberto, de estar sempre buscando manter o solo com uma estrutura mais adequada possível. E Norma traz uma necessidade de uma utilização de materiais bem locais na implantação da curva de nível. Você considera que essas tecnologias, elas conseguiram ser adaptadas ao nível da agricultura familiar, Tonico? Porque a gente, às vezes, fica querendo que tudo seja trazido da grande para pequeno, e querendo sempre que adapte, na verdade, do grande para o pequeno. Como você considera essas tecnologias de conservação do solo para a agricultura, Tonico? Você acha que está se espalhado suficientemente? Ô, Alex, eu acho que sim, porque tem... não é igual a gente gostaria, talvez, né? Mas eu acho assim, que a agricultura familiar tem evoluído bastante nessas concepções, né? Porque é um processo de transição, eu acho, que a gente viveu, né? Eu falo porque a gente está com 30 anos aí de caminhada, e lembrando aí o pessoal da Amazônia, eu lembro também, quando eu comentava a respeito, por exemplo, do uso do fogo, né? Vou chegar na sua pergunta, mas vou dar uma voltinha, né? Para contar uma história, né?
do trabalho que a gente fazia aqui. Porque eu não gosto nunca de falar que uma coisa é certa ou errada, né? As coisas têm as suas razões e têm os seus contextos. Então, quando a gente estava trabalhando aqui nessa região, no primeiro ciclo do trabalho nessa região, na década de 90, era muito comum ainda, muito mais comum do que hoje, a utilização do fogo, né? Os agricultores, eles adoravam botar fogo, né? Não era só aquele fogo de fazer a coivara, né? Era o fogo de juntar o cisco, né? Você ia em algumas comunidades que você falava, o agricultor estava varrendo, ele varria a terra, né? Ciscava a terra até para tirar toda aquela matéria orgânica para fazer aqueles montinhos, e aí você chegava na hora da roça, ele estava queimando o que conseguia juntar de matéria orgânica para queimar, né? Esse trabalho com nível A, nós fizemos muito, né? Aqui na região, e era aquela proposta de tentar convencer os agricultores a fazer, ao invés de queimar aquele cisco, enlerar ele em nível, né? Para começar a ter uma dinâmica de, vamos preservar essa matéria orgânica aqui, ela vai apodrecer. Então, a gente começou a ter algumas experiências muito bacanas também, de ver que o agricultor começou a notar esse impacto, né? De falar assim, eu deixei né? Fiz aquela experiência do pé de galinha, plantei atravessado, né? Às vezes ele não conseguia fazer o pé de galinha, Norma, mas a gente comprou para o agricultor, gente, igual essa história que você falou do trator, que ainda é gravíssimo, né? Esse negócio de arar morro abaixo. Então, ele fala assim, gente, vocês têm que atrapalhar a água, né? O agricultor tem que atrapalhar a água, não é ajudar a água a escorrer, né? A nossa ideia é ter técnica para atrapalhar a água. Então, né, vamos fazer aqui um nível com pé de galinha, ou então, pelo menos, vamos atravessar esse cisco, né? Fazer uma leira atravessando esse cisco, vamos plantar uma cana, vamos plantar, né, alguma coisa atravessada para atrapalhar essa água que vai descendo o morro abaixo, né? Então, acho que essas técnicas, ao longo do tempo, e esse olhar do agricultor, eu, né, sou um otimista convicto, né, Alex? Então, eu sinto uma evolução, né? Eu percebo uma evolução muito, muito bacana nesses anos, né, que a gente viveu aqui na região. E eu falo, né, voltando à questão do fogo, né, eu, há 2 anos atrás, estava na Amazônia também, né, trabalhando com populações indígenas lá no norte do Pará, perto do Suriname. Então, a agricultura de coivara típica, né, dessas populações de Tibió, Apalai, Guaiana, a agricultura, né, ia para uma área que era escolhida no meio da mata, né, derrubava algumas árvores, esperava algum tempo, aquelas árvores secaram, fogo, né? E plantava a roça no meio daquilo ali, e a roça eram roças maravilhosas, né? Diversificadas, dava mais um fogo, plantava mais uma roça, e aí depois a floresta começava a vencer de novo, né? Iam para outra área, né? Lá na frente, né? Uma população que, numa terra de milhões de hectares, né? E aquela área ia ficar descansando, né? Aquela área onde foi ocupada aquela roça ia ficar descansando 30, 40 anos. É errado o uso do fogo ali? Não. É uma prática tradicional, sustentável, compatível com a terra disponível que eles têm, com a população que eles têm. E essa prática, ela estava na memória da população tradicional, dos mais velhos dessa região. Porque até a década de 40, 50, era possível trabalhar com fogo aqui na região, para a agricultura. Então, isso estava na memória dos mais velhos, né? Então, para eles era certo, é difícil falar, isso está errado. Não é que está errado, é porque não dá mais, porque a terra é pequenininha agora. Nós não temos mais como praticar esse tipo de agricultura onde o uso do fogo é sustentável. Então, nós temos que inventar uma maneira diferente, porque agora nós temos 10 hectares, 20 hectares, então nós temos que aprender a cuidar dessa terra para trabalhar nela para sempre. Esse é um desafio novo que nós temos. Não é que a gente tem terra à vontade mais. Então, vamos aprender a trabalhar nessa terra diferente, de uma maneira diferente. E acho que nós estamos aprendendo, sim.
Norma, eu queria... Tunico puxou uma discussão aqui sobre essa questão da agricultura de pousio lá na Amazônia, né? E no nosso caso aqui, como ele mesmo explicou, não tem mais condição de fazer isso, né? Por conta de que as propriedades ficaram pequenas, as famílias se multiplicaram. Mas a gente pode fazer rotação de cultura. Diz aí para nós como que a agricultura familiar poderia fazer uma rotação e com isso... Alex, a rotação de cultura, né, é muito interessante. Não só a rotação como consórcio, né, que a rotação de culturas você implantou uma cultura agora, no final do ciclo dela você entrar com uma outra cultura. E aí vem essa questão também da exploração do solo, né, que quando você vai fazer uma rotação de cultura, é interessante você estar dando uma atenção especial para a cultura que você está colocando, como é que é o sistema radicular, as raízes dessas culturas, para que se possa atingir profundidades diferentes do solo, né? Se você colocou, tem um consórcio clássico, né? O milho com feijão, né? E aí é um exemplo, né? Você colocou o milho, logo após você vem com feijão, que é uma leguminosa fixadora de nitrogênio, né? Que vai favorecer esse solo, a nutrição desse solo, vai favorecer a próxima cultura. E é interessante também, além dessa rotação de culturas, porque aí você vai estar explorando essas áreas diferentes do solo, você vai estar colocando culturas diferentes, também está fazendo consórcio, né? O consórcio de culturas é muito importante, é que uma vai favorecer a outra, vai ajudar a outra, e você vai estar explorando várias culturas em um mesmo local. É igual Tunico comentou, nossas áreas agora são pequenas, né? Quando a gente vai para áreas aí de assentamentos, né? Os lotes hoje são lotes de 5 hectares, 10 hectares, né? Quando muito grandes, porque são muitas famílias, né? Então, é preciso ter um olhar especial para as rotações, é preciso ter um olhar especial para os consórcios, porque você pode estar explorando melhor a sua área. Porque enquanto você está com a cultura aí que vai te dar um retorno daqui a 3 meses, 4 meses, você pode estar colocando na mesma área uma cultura mais que vai chegar mais rápido, que você vai poder colher antes desse prazo. Então você vai sempre... Também tem a questão financeira, né? Porque o agricultor, ele planta para sobreviver, né? Então, o que acontece? Se ele coloca culturas com estágios de colheitas diferentes, então ele vai estar ali colhendo uma, e ele vai conseguir ter esse aporte financeiro, né? Essa venda dessa cultura dele, depois vem a outra. Então, assim, é uma série de fatores que favorecem, né, a rotação e o consórcio das culturas, né? Tem um outro exemplo também, que tem um agricultor que eu estou trabalhando com ele planta cacau, né? Fez um plantio de cacau, e aí ele fez o plantio e não teve orientação antes, não procurou, né, orientação antes, aí procurou agora. Aí tá lá, só com cacau, a pleno sol, e o cacau não está respondendo do jeito que ele esperava. Aí ele veio me perguntar, e agora o que eu faço? Vamos fazer um consórcio, né? Vamos ver o que dá para fazer, o espaçamento que você usou, e como ele usou um espaçamento muito adensado, muito próximo, então a gente vai estar olhando as plantas que não vão responder, que normalmente vão ter plantas com a competição também. Nós vamos fazer uma adubação orgânica, mas vamos ver quem vai responder e quem não vai responder. Aquelas que não forem respondendo adequadamente, aí nós vamos plantando perto, né, uma banana, vamos colocando um outro tipo de cultura para estar dando esse sombreamento, para estar dando esse consórcio, né? E aí a gente vai trabalhando. Então, é muito importante, né, o agricultor estar tendo esse olhar, né, para essas rotações e para o consórcio de culturas. Outro dia que eu queria que você fizesse alguma consideração final aí sobre esse tema do solo, que a gente esqueceu de tratar, para que nossos ACRs tenham condição de debater, porque eu acho que a questão do solo, a gente conseguiu demonstrar a importância, a Norma trouxe muitas tecnologias que os agricultores e os ACRs poderiam
colocar. O que a gente pode ter esquecido, meu amigo? É um tema muito vasto, né? Com certeza, em uma hora de live, a gente não esgota, né? Um tema que tem tantas implicações para uma agricultura sustentável, né? A gente sabe que o solo é a base, né, da agricultura. A conservação, quando a gente fala da conservação do solo, da conservação da água, né, a gente está falando de aspectos fundamentais para produção e produtividade sustentável, né, dos sistemas da agricultura familiar. A gente tem muita coisa para conversar ainda a respeito da fertilidade, né, do solo. A gente, obviamente, quando a gente fala de conservar o solo, falamos muito da vida do solo, da matéria orgânica, da estrutura, né? E a gente tem muita coisa para conversar a respeito das dinâmicas, né? Da dinâmica de como que a planta se alimenta, né? Do que ela tira da terra, como é que é essa ciclagem de nutrientes e como é que é importante essa diversificação de plantas nessas estratégias que a Norma estava comentando, né? De consórcios, rotações, sistemas diversificados que vão ocupar a terra de uma maneira diferente, vão promover a ciclagem dos nutrientes, né, na terra de uma maneira diferente. Por isso que a gente sempre considera muito importante trabalhar com elementos arbóreos, né? Porque a gente sabe o efeito que uma raiz de uma árvore é muito diferente do efeito da raiz de uma planta de curto prazo, né? Quando a gente estava falando que essa primeira camada do solo, né, que essa camada superficial, ela é a camada que vai tá proporcionando aí 80%, né, da dinâmica, né, de desenvolvimento das plantas cultivadas. A gente lembra, né, que o solo é muito mais profundo e que os nutrientes, né, uma boa parte dos nutrientes vai lá mais para baixo, né, escapam da capacidade, por exemplo, de uma raiz de um milho, de um feijão, de uma pastagem, de estar aproveitando esse nutriente, e aí a árvore é que vai buscar esse nutriente lá embaixo, vai buscar a água lá embaixo, né, e devolver para o nosso sistema. Então tem bastante coisa para conversar desse tema, para a gente estar compartilhando. É um assunto que exige muito olhar prático também, né? Então é uma coisa importante da gente estar junto lá no campo, né? Experimentando, fazendo essas metodologias participativas que a gente gosta de estar trabalhando. E a gente tem que ter um olhar para a terra, compreendendo que ela é um organismo, né? É um organismo e como tal é vivo. Para ser vivo, ele precisa ter matéria orgânica, ele precisa de ar, ele precisa de água. E a planta, né, muito diferente da agricultura convencional, que acha que a terra é só um suporte para a planta crescer, né? Na agroecologia, a gente acredita nessa dinâmica da vida, entende ela como fundamental para a ciclagem dos nutrientes, para a produção de um alimento saudável. Então, esse que é o nosso caminho. Então, eu queria concluir essa minha fala agradecendo de novo, né, a Norma,